Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e como vocês já podem ver, eu tô com a camisa do São Paulo que eu sempre uso quando eu venho aqui no canal fazer algum desabafo ou comemorar alguma coisa com relação ao meu time, que é o São Paulo Futebol Clube. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 8 de dezembro. Ele deve sair no canal dia 10 de dezembro, na sexta. Dia 10, inclusive, que é o meu aniversário. E por isso mesmo eu estou gravando antes. E eu tenho algumas coisas para fazer também amanhã, na quinta-feira. Então eu estou gravando na quarta para sair o vídeo só no dia 10, tá? E sobre o que eu vim falar hoje, sobre o que eu vim desabafar hoje. É óbvio que eu queria estar aqui comentando algum título do São Paulo, comentando o bom momento desse time, desse clube, mas infelizmente, mais uma vez eu venho aqui para fazer desabafos e não é com relação a técnico, né? Eu poderia muito falar do Rogério Ceni, embora muitas vezes ele apele para o meu lado emocional, já que eu já falei aqui que ele é meu maior ídolo. Eu poderia falar do time, poderia falar de um monte de jogador que merece sair do São Paulo, que não tem vontade nenhuma para vestir a camisa do São Paulo, mas eu venho falar aqui dos bastidores do São Paulo, tá? Antes de mais nada, eu queria deixar claro que quem me segue no Twitter, né? Inclusive tá aqui na descrição as minhas redes sociais. Quem me segue no Twitter viu que eu preparava um conteúdo especial para falar sobre a mudança estatutária que o São Paulo Futebol Clube vai votar em Assembleia Geral no próximo dia 16 de dezembro, ou seja, na quinta-feira da semana que vem. Eu convidei alguns ídolos meus, né, que acompanham o São Paulo. O Eduardo Afonso, o André Plihal, o Arnaldo, o Tirone, o André Hernan também. Mas acabei não obtendo resposta de nenhum deles. Inclusive tinha até conseguido o contato do Eduardo Afonso via WhatsApp, mas ainda não recebi resposta. Então, eu mudei tudo que eu tinha planejado, eu estudei a fundo, né, o caso. Tô aqui com umas matérias abertas no Globo Esporte, no UOL e alguns perfis abertos aqui no Twitter. Quando eu for passando para cada um, principalmente no Twitter, vocês vão reparar os cortes de edição, porque sou eu procurando ali as coisas. Com isso tudo claro, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe o seu like e o mais importante do que tudo isso, você pode não se inscrever, você pode não deixar o seu like, mas eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo com o seu amigo torcedor são paulino. Você pode compartilhar com o torcedor dos rivais, ou o torcedor do Flamengo, o torcedor do Vasco, seja de qualquer lugar do país que você seja. Mas eu peço, por favor, para que você compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam o que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube e porque eu realmente senti que eu precisava fazer esse vídeo, porque uh, quem me acompanha na Rádio Futebol Online também viu já um pouquinho do meu desabafo no Rodada Online dessa segunda. E eu repito aqui, quando o São Paulo cair, não se, porque um ano vai cair. E infelizmente do jeito que tá, essa queda tá próxima. Se continuar do jeito que tá, o São Paulo não volta. Vai virar o Cruzeiro, vai virar o Vasco, vai virar esses grandes clubes, Guarani, que acabaram infelizmente caindo e não voltando mais. Então eu peço humildemente que você compartilhe esse vídeo, principalmente com o seu amigo que é torcedor do São Paulo, para que o torcedor haja. O torcedor ele tem que agir nesse momento. E agora a gente vai explicar um pouquinho sobre a situação do São Paulo, tá? Bom, para você que não sabe, o São Paulo sempre teve um estatuto, um conjunto de regras que são meio que a constituição do São Paulo. Entre elas estão, por exemplo, a questão do uniforme ter um padrão, essas coisas e tudo mais. É mais ou menos o regimento interno do São Paulo Futebol Clube. E no próximo dia 16, em Assembleia Geral, este estatuto pode ser alterado. Eu estou aqui com a página do Globo Esporte aberta, a matéria do Globo Esporte aberta, inclusive do Eduardo Rodrigues, dando os créditos, né? O Eduardo Rodrigues do Globo Esporte, falando um pouquinho sobre essas alterações, o que pode acontecer. Dentre todas as propostas que podem acontecer, que foram apresentadas nesse projeto, a gente destaca, o Globo Esporte destaca, a reeleição presidencial.
atualmente não existe reeleição presidencial no São Paulo. Isso, inclusive, é uma das únicas coisas, um dos únicos legados positivos da administração do Leco. O Leco, em 2017, fez uma mudança estatutária também, pelo mesmo processo, e acabou cortando a reeleição presidencial no São Paulo, se mantendo em mandato único de 3 anos. O Júlio Casares, né, tem esse mandato de 3 anos, ele assumiu esse ano, deve sair no final de 2023, certo? E com essa questão, né, que pode ser alterada, estaria aberta a uma reeleição, ou seja, 2 mandatos de 3 anos, 6 anos consecutivos. Outro detalhe que tem aqui na matéria do Globo Esporte é interessante a gente destacar é o formato do Conselho Deliberativo do São Paulo. Hoje são 260 conselheiros deliberativos do São Paulo Futebol Clube, sendo que 160 são conselheiros vitalícios. O que é um conselheiro vitalício para você que não sabe? Ele é indicado conselheiro por obras ao clube, não só ao clube de futebol, tá? Ao clube social também. Lembrando que o São Paulo, assim como a maioria dos clubes no Brasil, tem uma parte social também, né? Como se fosse um clube Espéria ou um clube Tietê. O São Paulo Futebol Clube tem um clube social, tá? Então, esse conselheiro ele é indicado e ele permanece como conselheiro a vida inteira. Por exemplo, eu tenho 23 anos. Se eu fosse indicado hoje como conselheiro vitalício do São Paulo, eu ficaria dos meus 23 anos até eu morrer. Se eu morresse com 93 anos, eu ficaria até 93 anos no conselho do São Paulo Futebol Clube. Isso é uma prática até ok. O grande problema que eu falo para vocês é o seguinte: para passar uma medida como essa mudança estatutária do São Paulo, precisa de metade mais um, né? Metade dos votos mais um. Hoje, 131 votos. E você lembra do número que eu falei de conselheiros vitalícios do São Paulo? São 160. Então, se esses conselheiros que ficam a vida inteira no São Paulo se juntarem, eles mandam no São Paulo a vida inteira deles. Na minha opinião, e isso como torcedor e também, você não pode ter um grupo de pessoas que manda em algum lugar a vida inteira. Você precisa, principalmente numa instituição democrática como São Paulo, democrática numas, né? Porque a gente já vai chegar nesse ponto. Mas numa instituição como São Paulo, você não pode ter uma maioria esmagadora de conselheiros vitalícios, né? Como eu falei, se eles se juntam, acabou, eles vencem todas as votações. A proposta de mudança no estatuto reduz para 200 conselheiros, tá? Mas 120 conselheiros seriam vitalícios, ou seja, continua uma maioria. Precisaria de 101 votos para aprovar outra mudança no estatuto, por exemplo, e se os vitalícios quiserem, eles conseguem passar ou negar essa mudança estatutária, ou seja, assim como no país, né, no Brasil que a gente tem hoje, eles são meio que a Câmara dos Deputados. E muita gente ali, inclusive com depoimentos de gente que trabalhou no São Paulo, com gente que vive o São Paulo, e isso eu falo porque na semana passada eu ouvia um Twitter Spaces, né, que foi convocado e participou o André Hernan, participou o Vitor Birner dos canais da Disney, participou o João Guilherme também, narrador dos canais da Disney, e muitos ex-profissionais, né, que trabalharam dentro do São Paulo Futebol Clube, e eles diziam que existe gente lá dentro, existe conselheiro lá dentro que não tá se lixando pro clube de futebol, que com o Fernando Diniz, por exemplo, criticava os jogadores, criticava o treinador e criticava a diretoria. E num ano que o São Paulo quase foi rebaixado, por exemplo, tá de boa, não, tem que dar tempo ao técnico, tem que dar tempo ao elenco de jogadores, porque a sua chapa está presidindo o São Paulo Futebol Clube nesse momento. Então é puro interesse político, tá? E outra coisa com relação aos conselheiros vitalícios. O meu pai, ele tem um amigo que é corintiano e frequentava o Clube Social Sociedade Esportiva Palmeiras, tá?
Ele torcia para o futebol do Esporte Clube Corinthians Paulista e frequentava o Clube Social da Sociedade Esportiva Palmeiras por questão de proximidade. Ele morava ali em Perdizes e acabava frequentando o Palmeiras Clube Social, tá? Aí eu pergunto pra você, você realmente acha que não tem nem ninguém no São Paulo Futebol Clube, clube social, que torce pra algum rival? Torce pra Palmeiras, pra Corinthians, pra Santos, pra Portuguesa, pra Flamengo? Existe. E esses caras podem virar conselheiros. Não existe nada dizendo que apenas E até porque, vamos supor que eu não torcesse pro São Paulo e fosse membro, fosse sócio do São Paulo. Eu sou corintiano e eu sou sócio do São Paulo. O que me impede de não abrir o bico que eu sou corintiano, de não postar nada nas minhas redes sociais que eu sou corintiano e virar conselheiro do São Paulo, mandar no futebol do São Paulo e acabar fazendo tudo para prejudicar o São Paulo e ajudar o Corinthians, por exemplo, a ter menos um rival na capital, né? Não estou dizendo que existe, até porque eu não conheço os conselheiros do São Paulo hoje, mas é realmente algo de se pensar, principalmente porque a proposta da torcida é o Separa São Paulo. É uma coisa que vem crescendo ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, que é uma nova proposta de separar o Clube de Futebol São Paulo Futebol Clube do Clube Social São Paulo Futebol Clube. Tá? Então, esses conselheiros passariam a cuidar do clube social. Aumento de quadra de tênis, aumento na mensalidade do sócio. Eles cuidariam disso, das funções do clube social, das adaptações que devem ser feitas ao clube social, enquanto o clube de futebol seria comandado por profissionais, diretores, conselheiros profissionais que têm experiência com o futebol, além, é claro, do presidente, do vice-presidente de futebol, do coordenador de futebol, que hoje, por exemplo, é o Muricy Ramalho, tá? Então, a gente tem essa questão do conselho. E outra proposta na mudança do estatuto que afeta o conselho é o aumento do mandato. Hoje, o mandato do conselheiro comum, aquele que não é vitalício, é também trianual, ou seja, ele tem 3 anos de mandato, assim como o presidente. E essa proposta aumenta apenas o mandato do conselheiro para 6 anos, ou seja, além de botar a reeleição, ele dá mais 3 anos, igualando o mandato de um conselheiro, por exemplo, a 2 mandatos de um presidente, por exemplo. Então, tem toda essa manobra política dentro do São Paulo Futebol Clube e são essas as propostas do estatuto que o Globo Esporte coloca aqui na matéria do Eduardo Rodrigues. Eu vou deixar o link para essa matéria aqui na descrição do vídeo para você que quer conferir essa proposta que o Conselho Deliberativo vai votar no próximo dia 16. Lembrando que o torcedor são paulino já sabe, dia 16 de dezembro é aniversário de refundação do São Paulo. O São Paulo ele é fundado em 1930, no dia 25 de janeiro de 1930, no mesmo dia do aniversário da cidade de São Paulo, e passa alguns anos depois sem ter atividades profissionais de futebol, e no dia 16 de dezembro de 1935 o São Paulo Futebol Clube volta ativo, ele é refundado. Então o São Paulo tem essas duas datas de aniversário, e essa mudança que a torcida e muitos especialistas em São Paulo dizem que pode matar o clube vai ser justamente votada no dia que o São Paulo renasceu em 1935. Né? Então, mais esse ponto que a gente precisa destacar aqui dessa proposta que é retrógrada, e a gente já conversa mais. Um fato que eu queria destacar é que hoje a eleição no São Paulo ela é totalmente indireta. Enquanto clubes mais organizados que o São Paulo, como por exemplo Flamengo, Palmeiras, Corinthians, esses clubes fazem uma eleição consultando a torcida, a eleição no São Paulo é simplesmente o sócio do clube social que vota no conselheiro e o conselho vota e elege o presidente. Uma das reivindicações da torcida tricolor é que o sócio torcedor passe a ter mais voz presente na política do São Paulo, assim como tem em grandes clubes do Brasil, como eu já citei, por exemplo, o Flamengo, o Vasco, olha só, o Vasco na Série B
tão hoje fraco financeiramente, economicamente, ficando na Série B pelo segundo ano consecutivo. E o sócio torcedor ele tem voz ativa no Vasco da Gama e no São Paulo, que é um clube grandioso, tricampeão do mundo, tricampeão da América, hexacampeão brasileiro, nunca rebaixado até 2021, né? Porque nunca sabemos o ano que vem. O São Paulo não tem voz ativa da sua torcida dentro da política, o que é algo lastimável. É uma coisa que a torcida do São Paulo pede há muito tempo, que o sócio torcedor ajude a escolher o presidente. Não apenas... Pô, eu já ouvi muita gente dizendo que poderia, tudo bem, o sócio torcedor eleger o conselheiro e aí fazer a votação indireta para presidente. Mas é claro que no mundo ideal, o sócio torcedor deveria escolher o presidente, deveria participar ativamente na escolha do mandatário do clube pelos próximos anos. E um detalhe curioso, e mostra como a questão política dentro do São Paulo é ruim, é essa matéria que eu leio aqui do UOL, do Bruno Carvalho e do Pedro Lopes, que também vai estar o link aqui na descrição do vídeo, falando que o conselho quer que seja confidencial essa reforma do estatuto. Eles querem esconder da torcida tudo que o novo estatuto deve ter, caso seja aprovado, né? Um grupo de conselheiros de oposição ao Júlio Casares protocolou no dia 11 um documento pedindo que essa confidencialidade seja retirada e essas propostas possam ser abertamente discutidas com os associados e demais membros da comunidade são paulina, né? E isso escrito aqui na matéria do UOL. É uma coisa muito legal que isso seja discutido com o torcedor, porque o torcedor precisa participar. O São Paulo não tem dono, o São Paulo não é desses conselheiros, o São Paulo é meu, o São Paulo é seu torcedor. O São Paulo é da sua torcida, não é de seus associados e não é muito menos do Júlio Casares e muito menos dos conselheiros, tá? Eu queria contar um relato pessoal. Como alguns de vocês sabem, eu já falei aqui no canal, eu fiz estágio na Band entre 2019 e 2020, né? Meio de 2019 até o fim do ano passado. E se vocês olharem no meu Instagram, eu tenho uma foto onde eu estou usando uma camisa do São Paulo do lado do Neto, né? Do craque Neto. E ele conversava muito comigo sobre o Júlio Casares e que ele achava que o Júlio Casares seria um grande presidente para o São Paulo. E começou muito bem o seu mandato, o Júlio Casares, mas ao longo do ano eu fui reparando em coisas que, por exemplo, o Barolo, que é um cara que eu sigo também, acaba falando. O Júlio Casares acaba sendo um presidente blogueirinho que só sabe aparecer para dizer: ah, não tem dinheiro, ah, não tem dinheiro, ah, não tem dinheiro. E não faz nada, cara. E não faz nada. E apela pro lado emocional do torcedor, trazendo o Rogério Ceni de volta, por exemplo. Sendo que agora o Rogério Ceni nem sabe se vai ficar, porque para ele não pode jogar Rigoni, Caleri e Luciano no mesmo time. Precisa ser um time de velocidade. Então, cara, sabe, é uma diretoria que não bancou o próprio processo seletivo. São Paulo fez um baita processo seletivo, chegou no Crespo. Crespo foi campeão paulista. E não bancaram. Isso afasta qualquer treinador do São Paulo. Isso afasta qualquer treinador do São Paulo, porque passa que é uma diretoria que não sustenta suas escolhas. No primeiro passo que o treinador dá em direção a um caminho mais negativo, eles não querem saber de uma recuperação, eles querem outro nome para comandar essa recuperação. E não é algo que se faça. Eu não duvido nada daqui a pouco jogarem o Alex, que foi tão bem no sub-20, aos Leões. E o Alex não tá pronto. O Alex ele precisa de pelo menos mais 2 anos no sub-20 para sequer cogitar assumir o time profissional do São Paulo e precisa de pelo menos mais 2 anos, isso com um orçamento ok, sem dívidas, né? Não com a dívida, por exemplo, de quase 700 milhões de reais que o São Paulo tem hoje, precisa desse tipo de clube para encontrar e precisa de pelo menos 2 anos para desenvolver um trabalho que possa levar o São Paulo ao lugar que ele não deveria ter saído, né? Que é o lugar ali junto com Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro, que é disputando o título brasileiro, disputando o título de Libertadores, disputando o título da Copa do Brasil, ou como o Palmeiras ganhando 2 Libertadores seguidas, indo pro Mundial, entendeu? Esse é o São Paulo Futebol Clube. E para mim é inadmissível que eles queiram esconder isso da torcida, tá? Tem algo que a torcida não pode saber,
Porque daqui a pouco esse estatuto vai prejudicar você, torcedor. Por isso que você tem que cobrar. Daqui a pouco esse estatuto vai atrapalhar a sua vida, torcedor. Você vai querer ir no Morumbi e vai ter algo no estatuto que vai te impedir de ir no Morumbi. Entendeu? Então é isso que a gente tem que discutir nesse momento. É esse o ponto que a gente tem que discutir nesse momento. E agora eu vou passar aqui pro Twitter, vocês vão perceber aí que eu vou fazer um corte na edição, como já fiz em algumas partes desse vídeo, mas para eu ir passando de conta a conta, inclusive com alguns profissionais aí do meio que acompanham o São Paulo falando desse estatuto, tá bom? Então já já a gente volta. Ó, separei algumas manifestações que eu achei aqui no Twitter, tá? Eu vou passar aqui pra vocês algumas que eu encontrei. A primeira vem do Conexão Tricolor, né? O @tricolorconexão, que retuita o Rafael Fernandes, né? Dizendo que é um golpe essa mudança desse estatuto e que marca dia 16 de dezembro de 2021, às 18 horas, no portão 17 do Morumbi, um protesto pacífico, sem envolver jogadores e que é pra rapaziada levar cartazes e faixas. Então, a torcida do São Paulo convoca um protesto pacífico dos torcedores, que é, segundo eles, uma luta para resgatar o nosso São Paulo Futebol Clube das mãos de quem o rebaixou moralmente nos últimos anos, que é o Conselho Deliberativo do São Paulo. O Arquibancada Tricolor, que é um perfil que eu sigo, inclusive, ele diz aqui algumas mudanças, né, do estatuto que, por exemplo, a matéria do Eduardo Rodrigues lá do Globo Esporte acabou pulando. Aprovação de contratos pelo Conselho Deliberativo. Atualmente, contratos superiores a 1,4 milhões de reais precisam de aprovação do Conselho Deliberativo. A nova proposta eleva o mínimo para cerca de 2,8 milhões. Contratos abaixo deste valor dispensam aprovação e fiscalização. Isso é um problema por quê? Por causa da fiscalização. Como que o torcedor, né, que o Júlio Casares prometeu pra gente, pra torcida, que ia ter transparência no mandato dele, e até agora, com perdão do palavreado, até agora porra nenhuma de transparência, seu Júlio Casares. Até agora o cacete nenhum de transparência, seu Júlio Casares. Até agora você é um mentiroso, seu Júlio Casares. Ganhou um paulista e se acha o dono do São Paulo. Acha que a transparência ficou pras cucuia. A gente quer transparência. Então a fiscalização desses contratos milionários, né, que aumenta o valor, seria apenas acima de 2,8 milhões. Ou seja, abaixo disso, fiscalização zero. Qualquer conselheiro, qualquer político ali dentro de São Paulo pode pegar o dinheiro, enfiar na cueca e o clube não vai ver um centavo desse dinheiro. Não estou acusando ninguém, tá? Antes que alguém venha falar, você está acusando não sei quem. Não, não estou acusando. Estou falando que pode acontecer, tá? Não estou julgando o caráter e a moral de ninguém, eu estou dizendo que pode acontecer se não tem fiscalização. E isso é fato, tá? Outra questão é justamente a que a gente falou lá no começo do vídeo, da separação do futebol com o social. A discussão sobre a separação é colocada em segundo plano, nomeando um comitê de estudos com prazo de 1 ano para apresentar uma proposta que ainda será encaminhada ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Consultivo e, se aprovado nos dois, vai ser realizada uma Assembleia Geral entre os sócios para votar esse projeto. E por que isso é ruim? Porque mais uma vez o São Paulo tira da sua torcida o futuro do clube. Joga na mão de conselho, e a gente sabe que conselheiro não quer o bem do São Paulo, porque se quisesse o São Paulo não tava nessa pindaíba dos últimos anos. Como bem disse o Rafael ali na convocação ao protesto, rebaixado moralmente há anos o São Paulo pelo seu conselho deliberativo, conselho consultivo, conselho do raio que o parta. Todo mundo lá dentro, ninguém liga pro São Paulo Futebol Clube. E ainda botar nas mãos dos sócios é não querer ouvir a torcida. E a torcida... Vale lembrar, senhor Júlio Casares, você que é o presidente, eu não sei o nome de nenhum conselheiro, só do Outem Aires, eu nem sei o nome dele, eu sei que é Aires o sobrenome. O São Paulo não é de vocês. O São Paulo Futebol Clube não é de vocês. O São Paulo é da sua torcida. O São Paulo é meu, o São Paulo é do meu pai, que é torcedor são paulino, o São Paulo é da minha avó, que é torcedora são paulina, o São Paulo é dos meus tios paternos, que são torcedores são paulinos. O São Paulo é dessa torcida milionária
tá? O São Paulo é desta torcida, não de vocês. Não dos sócios do clube. Muito menos do sócio torcedor. Até porque tem gente que ama muito mais o São Paulo do que sócio, mas não tem dinheiro para fazer um sócio torcedor, não tem renda. Pensem nesses caras. Ouçam a torcida. Ouçam quem banca o clube. E quem banca o clube não é o sócio. Quem banca o clube é o idiota. E eu me coloco no meio desses idiotas que vão segunda-feira numa friaca no Morumbi assistir jogo contra o Juventude na 37ª rodada rezando para escapar do rebaixamento. Eu me coloco no meio desses idiotas. Porque já fui também várias vezes ver jogo ruim, torcendo, rezando pro São Paulo escapar do rebaixamento. E esse não é o lugar do São Paulo, tá? Então esse foi o tweet aqui do Arquibancada Tricolor, colocando ali as principais propostas de mudanças que 82 conselheiros do São Paulo propõem para debate, tá? O Regis, o arroba dele é arroba R361S, que forma Regis, obviamente. Ele lembra aqui, ó, e é muito legal que você vá buscar esse tweet, que é a opinião do Júlio Casares, o nosso presidente, sobre a reeleição quando o Estatuto de 2017 estava para ser aprovado. Ele coloca aqui uma série de prints com o senhor Júlio Casares respondendo a alguns torcedores que ele propôs o fim da reeleição. E agora o senhor está apoiando a volta da reeleição, senhor Júlio Casares? Eu não entendi isso. O senhor está apoiando esse novo estatuto? Por favor, se manifeste. Pode vir comentar esse vídeo, pode vir me procurar nas redes sociais. Eu gostaria muito de uma resposta. O senhor está aprovando esse estatuto? O senhor apoia este novo estatuto? O senhor que foi contra a reeleição e agora vai botando a reeleição de novo no estatuto do São Paulo Futebol Clube? Fica aqui. Ele bota alguns prints aqui, né, com o Júlio Casares respondendo a alguns torcedores e jornalistas, falando que a proposta foi essa: 3 anos sem reeleição, a reeleição banida, mas tá para voltar a reeleição, né? O SPFC Vive, né, arroba SPFC Vive, coloca aqui que foi divulgado um e-book com uma análise crítica sobre os riscos da reforma do Estatuto. Um detalhe importante foi corrigido e, resumidamente, se houver renúncia ou deposição do presidente, no caso o Júlio Casares hoje, quem assume o São Paulo é o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Olten Aires. É uma palhaçada. Não é feita nova eleição, não tem vice-presidente, é o Conselho Deliberativo querendo mandar no São Paulo, né? É uma palhaçada com a cara do torcedor isso. É uma brincadeira de mau gosto com o torcedor, que ama, que vive esse clube, que chora por esse clube, né? É uma palhaçada, né? Ele coloca aqui até um print, né? Dizendo: pedimos nossas sinceras desculpas sobre uma incorreção na página 27 do e-book publicado no post anterior. Nela dizíamos que a nova emenda estatutária proposta para o São Paulo Futebol Clube previa que, no caso de renúncia ou deposição do presidente eleito, quem assumiria era o vice-presidente não eleito e nomeado pelo presidente. Não é bem assim, é pior. A proposta prevê que, nesses casos, a presidência passe direto para o presidente do Conselho Deliberativo, tornando a vice-presidência um posto meramente decorativo a ser utilizado provavelmente como barganha política. E ainda agradecendo aos juristas que revisaram o material e alertaram para a incorreção. Detalhe que tem um link aqui, né, que você pode abrir nesse tweet do SPFC Vive, do change.org, dizendo toda essa nota e botando a versão corrigida desse e-book num link dentro desse site, o e-book Nossa Democracia Ameaçada, né? Eu já faço a divulgação deste e-book, tá? Então, rapaziada, é isso. De informação é isso, tá? E o que eu quero conversar com vocês nesse momento? Eu sei que esse vídeo tá muito longo e eu peço mil desculpas por isso. Eu sei que muita gente não curte, mas é um assunto sério que a gente precisa debater aqui. E, gente, estão acabando com o São Paulo. Estão acabando com o São Paulo. E me dói ver isso. Me dói. Me dói de verdade. Eu. É difícil falar isso porque eu realmente. É chato eu dizer uma coisa dessas, mas sempre que eu vejo uma coisa dessas acontecendo, eu sinto vontade de chorar por esse clube, sabe? E eu me arrependo tanto de achar que há
com perdão de novo do palavreado, eu me arrependo tanto de achar que a merda começou no terceiro mandato do Juvenal. Eu pedia fora Juvenal Juvencio em 2013. E mal sabia eu que parece que o Juvenal era a cola que unia esse conselho com o time de futebol que fazia as coisas andarem. Cara, a gente teve um presidente corrupto, que é o senhor Carlos Miguel Aidar. A gente teve um presidente corrupto. E eu não tô nem aí se ele me processar, porque já provaram. Já provaram. Corrupto o senhor Carlos Miguel Aidar. A gente teve o Leco, que até o único legado positivo dele foi essa grande questão aí do Estatuto de 2017, que proíbe a reeleição, por exemplo. E fez contratos milionários com Pablo, com Daniel Alves, contratos que não iam conseguir bancar. E hoje a dívida do São Paulo tá no pé que tá por causa dessas administrações. Porque o São Paulo inventa de querer montar super time com gente que não corresponde. Montou um super time ano passado, contratou o Fernando Diniz, cara. Diniz, desculpa, você pode, eu volto a dizer, você pode ser uma excelente pessoa, mas você é um incompetente. Você é um incompetente. Não tô dizendo que eu seria melhor que você, até porque, pô, você deve ter estudado pra isso, mas cara, em nenhum lugar que você passa você dá certo. Você passou no Vasco, cara. Você passou no Vasco, cara. E você não fez o Vasco subir. Porra, cara, desculpa. Tem muita coisa errada com o São Paulo. E nego quer enfiar abaixo um novo estatuto retrógrado que não ouve a torcida. Todos os outros clubes no país ouvem sua torcida e o São Paulo não quer ouvir. E o São Paulo não quer aceitar que a torcida faz parte. O São Paulo ainda se acha um clube de elite, um clube soberano, e não é assim. Não é assim. Volto a ressaltar o Twitter Spaces que eu ouvi outro dia com o pessoal, eu não lembro o nome de todos que participaram, que falaram. O São Paulo precisa se identificar com o bairro. Precisa ter Morumbi, Paraisópolis, o rico e o pobre torcendo pelo São Paulo. São os caras que estão em volta do Morumbi, do estádio. São esses caras. Diretoria, vocês não podem cobrar o preço abusivo de ingressos. O Morumbi é lindo, mas ele não é o Allianz Parque. Não é a Arena Corinthians. O Morumbi hoje ele é defasado. O Morumbi hoje ele é defasado estruturalmente com relação ao Allianz Parque, à Arena Corinthians. Gente, desculpa falar isso, o Morumbi é lindo, eu amo ele do jeito que ele é. Eu adoro o Morumbi, é o melhor estádio do mundo pra mim. Eu já fui no Santiago Bernabéu. Mas o Morumbi é defasado, não vale, não dá pra você cobrar o mesmo preço, o mesmo valor de ingresso que o Palmeiras cobra, que o Corinthians cobra. O Corinthians, se bobear, cobra mais barato. O São Paulo não tem quase torcida no bairro do Morumbi. E mesmo que tivesse no bairro do Morumbi, você acha que o Ricaço vai sair da casa dele pra ir no estádio? Quem sai sou eu. Eu moro na Zona Norte. Eu tenho que atravessar a cidade pra ir no Morumbi. Quem vai sou eu. Quem vai é o cara da Zona Leste, o cara da Zona Oeste, o cara do extremo sul, o cara do centro, que tem que pegar grandes distâncias. E, ok, tem o metrô agora, mas até 4 anos atrás a gente não tinha. Vale destacar isso. Então, eu acho que, diante de tudo que eu apresentei pra vocês. Desculpa. Desculpa pelo soluço. Diante de tudo que eu apresentei pra vocês, o que eu venho pedir pra vocês é: torcedor São Paulino, se manifeste. Vá pras redes sociais. Não acha que textão no Facebook não faz efeito? Faz. Marque o senhor Júlio Casares e marque o senhor Olden Aires. Esse estatuto não pode passar e a torcida não pode deixar esse estatuto passar. Quem manda no São Paulo são eles, mas o São Paulo é nosso. Se eles querem passar uma mudança estatutária, que seja uma mudança democrática e progressista. Que ouça a torcida, não um grupo de pessoas que se acha dono do São Paulo. Esse é o meu apelo. Esse é o meu apelo.
Volto a dizer, divulgue este vídeo, divulgue as informações. Não precisa ser esse vídeo especificamente. Eu adoraria se esse vídeo chegasse, por exemplo, na mão do senhor Júlio Casares, até porque eu quero uma resposta dele, se ele apoia, se ele aprova esse novo estatuto. Queria uma resposta dele e do presidente do Conselho Deliberativo. Como eu sou muito pequeno ainda no YouTube e no mundo do jornalismo, eu não vou ter, né? Porque eu não sou ninguém. Mas a torcida merece. A torcida merece. Eu vou ficando por aqui. Desculpa mais uma vez, vídeo longo. O desabafo foi forte. Eu quase chorei aqui, até solucei, vocês viram. E é isso. Torcedor, você que tiver interesse, como eu já falei, o Rafael Fernandes aqui no Twitter coloca o protesto pacífico na frente do portão 17, dia 16 de dezembro, às 18 horas da tarde, portão 17 do estádio do Morumbi, o protesto pacífico e sem o envolvimento do atual elenco. É apenas um protesto para a diretoria e para o conselho deliberativo do clube, tá? Então você que tiver interesse, tá aí divulgado o protesto aqui do Rafael Fernandes no Twitter e que o Conexão Tricolor retweetou aqui e eu faço questão de registrar mais uma vez. Eu quero gravar outros vídeos sobre isso. Talvez não dê tempo de eu postá-los até a votação, até a Assembleia Geral, mas eu quero gravar caso seja aprovado, caso seja reprovado, e eu queria muito pedir a participação daquelas mesmas pessoas que eu havia pedido anteriormente, que são o Arnaldo, por exemplo, o Tirone, o Eduardo Afonso, o André Plihal, o André Hernan e também, se possível, o Giovanni Chacon da Rádio Jovem Pan. O Marcelo Razan também é um cara que acompanhou muito tempo o São Paulo, ele era lá do Globo Esporte também acompanhando o São Paulo, então se for possível esses caras que conhecem mais os bastidores do São Paulo, inclusive eu tava vendo aqui no Twitter, o Arnaldo curtiu o meu tweet falando que eu tava preparando isso. Obrigado, Arnaldo, se você assistiu esse vídeo, eu agradeço e te convido mais uma vez para participar. Eu queria muito fazer alguma coisa ao vivo com eles, uma espécie de debate, uma espécie de entrevista. Então, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo para, se possível, chegar nessas pessoas e a gente organizar esse debate, sendo aprovado ou sendo reprovado. Se Deus quiser, vai ser reprovado essa mudança estatutária. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e, mais importante de tudo, compartilhe com seus amigos. São paulinos principalmente, mas com os torcedores rivais. É isso, gente. Desculpa de novo, desabafo muito longo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.